Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães. Hoje eu vou falar sobre a síndrome do inglês. Então é um bate-papo bem interessante sobre a área de engenharia de software de uma maneira geral. Eu acho que é mais uma dica que vale R$ 1.000.000. Então é aquela dica simples que faz a diferença no seu projeto de software, né? E isso faz parte do nosso dia a dia. Eu sempre procuro trazer experiências que eu venho trabalhando ao longo dos últimos 20 anos na área de software, experiências que eu vivo no dia a dia e aprendo, né, com a minha equipe e todo esses nossos desafios que vão acontecendo, né? Cada projeto é um grande desafio, um grande aprendizado, e é muito importante a gente estar sempre atento na área de software para aprender. Então, uma coisa muito importante que eu criei dentro desse texto, que é a síndrome do inglês, é uma coisa que me deixa assustado cada vez que eu olho, né? Você vai olhar para um bloco de código-fonte e qual é a expectativa? É que você olhe para aquele código e entenda o que está escrito, né? De uma maneira simples, fácil, sem manual e inclusive sem comentários, né? Porque código-fonte bem escrito não tem comentários. Então vamos lá. O desenvolvedor ele sofre de um problema, porque eu não sei de onde é que surgiu esse problema, onde ele quer escrever parte do código em inglês, parte do código em português. Então esse é um trauma difícil, né, que a gente encontra nos projetos e que gera muito problema, porque às vezes você não consegue entender o que é que está escrito ali. Então assim, eu não estou falando para você pegar mouse e traduzir para rato, né? Não é isso. É você tomar uma decisão. Ou você vai escrever o código em inglês, ou você vai escrever o código em português. Mas não abre aquele bloco de código-fonte e me escreva get produto, né? Se você tem um método chamado obter produto, ou você escreve ele totalmente em inglês, ou você escreve ele totalmente em português. E aí tem casos e variações, né? Tem um caso que eu estava olhando onde estava toda a classe escrita em inglês, com os parâmetros em inglês, e aí chegava dentro do código, tinha lá, vamos supor, produto, né? Uma variável com o nome de produto. Ah, você escreveu tudo em inglês porque o restante do código também não está em inglês. Isso é só para você refletir e pensar se você não fez isso em algum momento, né? Isso tem um custo muito caro no projeto. Parece que é uma coisa simples, mas gera uma estranheza para um terceiro entender o que está escrito, né? Então vamos pensar sempre de forma simples. Quanto mais simples, né, mais benefícios isso vai trazer para o seu projeto. Porque assim, o nosso objetivo é escrever um código-fonte tão simples que o outro possa dar continuidade. Então, se você está escrevendo um código-fonte em português, escreva obter produto em português. Escreva todos os blocos, as linhas de código-fonte também em português. E de forma muito clara. Isso vai facilitar bastante o entendimento de uma outra pessoa que vier ler esse código-fonte, tá? Vocês não têm ideia do quanto isso representa de economia no projeto. Eu digo isso para você porque às vezes você está escrevendo um código-fonte e ainda não teve aquela visibilidade que outra pessoa vai dar continuidade. Então você precisa entender que a semente que você planta hoje vai gerar um produto, e essa é a ideia que gera, e esse produto vai dar continuidade. Vai ter manutenções, vai ter evoluções, e esse processo precisa ser simples e padronizado entre todos. Então uma das coisas que eu mais defendo é a questão da padronização do código-fonte. Isso reduz muito o custo do projeto. Não vamos ficar inventando coisas, né? Vamos seguir um padrão simples e que seja transparente a todos do projeto. Então esse momento da síndrome do inglês, eu acho que você já passou, né, em algum momento, e vale refletir se isso está acontecendo também no seu projeto. Então é o momento de você revisar e tomar uma decisão simples. Vai escrever tudo em inglês ou tudo em português? Não vem com esse modelo de Total Flex, que isso não funciona no código-fonte, né? Porque uma outra pessoa que for ler vai tentar interpretar qual era o seu pensamento naquele momento. E junto com isso, a gente tem uma pegada muito forte de escrever cada vez mais código limpo, né? Mais simples, como eu falei. E é muito importante você escrever um método com poucas linhas de código. Eu acho que se você tem mais de 15 a 20 linhas, provavelmente você tem outros métodos ali dentro. Então vale você estar sempre refatorando. Quanto mais simples é o bloco de código, mais fácil é a manutenção, menor é o risco, porque a incidência de falhas é menor. Então só gera valor ao projeto. Como eu falei, são pequenas mudanças que valem R$ 1.000.000, porque isso é diretamente relacionado ao custo do projeto.
Então muita gente fala em projeto de software e esquece de investir na origem. A origem é a implementação desse software, né? Então você precisa fazer um software com qualidade desde cedo para que ele se torne mais barato para você. E hoje a gente tem ferramentas como Code Analysis, Code Clone, onde através do Code Analysis eu consigo definir padrões. Então você pode, por exemplo, trabalhar com o padrão da própria Microsoft, não precisa você inventar novos padrões, né? Dentro do Visual Studio você tem as políticas do Code Analysis, onde você vai conseguir padronizar esse código-fonte. Através do Code Clone você identifica código-fonte duplicado, então reduz o seu risco, né? E o seu retrabalho, dificuldade de manutenção. O CodeMetrics é uma ferramenta de apoio também sensacional, que vai identificar a complexidade do código-fonte, né? Quanto mais simples o código, mais fácil de dar continuidade. Então vamos juntar tudo isso e criar, né, um novo momento no seu projeto de software. Se você atrela isso a um ciclo de DevOps, você vai juntar isso no servidor de build, vai juntar no servidor de release, vai validar tudo isso, vai integrar com uma ferramenta, por exemplo, como o Sonar, para dar mais visibilidade sobre o seu próprio débito técnico do projeto, né? Então, vamos trabalhar juntos. O mercado hoje tem tecnologia para isso e o que está faltando agora é a atitude de mudar e de repensar toda essa estratégia de código-fonte. Obrigado pela sua participação, participe nos comentários. É sempre um prazer para mim estar conversando com você sobre estratégia de aplicação. E lembre de se cadastrar na nossa lista para você receber novos insights sobre desenvolvimento de software. Então, um forte abraço e até a próxima.